Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas notícias do Flamengo. Tem R$ 1 bilhão, tem novo estádio, tem muito mais. Ficou interessado em saber o desfecho dessa história? Então assista esse vídeo até o final. Deixa eu falar sobre a situação do João Gomes, que pode ser vendido lá na Europa para o Manchester United. A situação é a seguinte, gente. O Manchester United está interessado em comprar o João Gomes. O Wolverhampton está interessado em vender, desde que seja por 50 milhões de euros. 50 milhões de euros hoje, na cotação atual, está dando 339 milhões de reais. Desse valor todo, o Flamengo ficaria com 14%. 10% por contrato, que o Flamengo tem direito a 10% do jogador em uma venda futura, quando vendeu ele ao Wolverhampton foi assim, e 4% daquele mecanismo de solidariedade da FIFA, que quando o jogador é formado numa categoria de base, aquele clube recebe. Pois bem, falar de informação. A informação é que se o Manchester United pagar os 339 milhões de reais pelo João Gomes, o Flamengo tem direito a 14%, e 14% disso é 47 milhões de reais. Então o Flamengo teria aí direito a 47 milhões de reais desse valor total, né, da venda do João Gomes ao Manchester United. João Gomes, que está na seleção brasileira, deve inclusive ser o volante titular do Brasil durante a Copa América. O técnico Dorival Júnior gosta muito do garoto, confia muito no futebol do garoto e deve dar a ele essas oportunidades. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar toda essa situação. Hora de falar sobre a chance de o Flamengo faturar R$ 1 bilhão com a venda dos naming rights de seu estádio. Mas Nicola, o Flamengo tem estádio? Não. O Flamengo está comprando o terreno do estádio para construção em 2 ou 3 anos, mas já surgiu a informação nas últimas horas, divulgada pelo Lauro Jardim, de O Globo, que o Flamengo negocia com a Allianz a venda dos naming rights do seu futuro estádio. E essa negociação pode garantir até R$ 1 bilhão ao Flamengo numa operação de 25 anos. Por 25 anos, o Flamengo emprestaria o nome do seu estádio para a empresa, que também tem o mesmo tipo de acordo com o Bayern de Munique na Alemanha e com o Palmeiras em São Paulo. Um dos nomes favoritos, segundo Lauro Jardim, é Allianz Flá Arena. Você gostou do nome? O que achou desse valor de R$ 1 bilhão? Só para lembrar, o Flamengo, ou melhor, o Palmeiras fechou com a Allianz em 2013 um acordo de só 300 milhões de reais por 20 anos de contrato. Esse mercado, obviamente, se inflacionou, os valores melhoraram e o Flamengo poderia, com esse R$ 1 bilhão, ter pelo menos metade da grana que vai gastar para a construção do seu estádio, já garantida antes mesmo da compra do terreno. A estimativa do Fly é de que esse estádio para 80 a 85 mil pessoas no gasômetro na região central do Rio de Janeiro pode chegar a custar mais ou menos 2 bilhões de reais. Só para completar, alguns dias atrás também já se havia sido especulado a possibilidade da Audi pagar 800 milhões de reais pelos naming rights do estádio rubro-negro, que eu ouvi de uma pessoa do Fla que nunca debateu-se essa possibilidade com a Audi. Já em relação à Allianz, houve um encontro do presidente Rodolfo Landim do Flamengo com representantes da Allianz em Londres. Por conta da final da Champions, o presidente esteve na capital inglesa e conversou com representantes da Allianz. Flamengo, segundo o jornal o Globo, o Flamengo negocia a venda dos naming rights do futuro estádio com a Allianz, a mesma lá do Allianz Parque, tá? E aí, essa empresa, né, que cuida também tem o naming rights do estádio do Palmeiras, está interessada em ter o naming rights do Flamengo, tá? É a mesma empresa, é isso mesmo. Não é confusão, não. O presidente Rodolfo Landim aproveitou a ida à Europa, onde assistiu a final da Champions League, para se reunir com a alta cúpula da Allianz. A ideia é de que a empresa invista cerca de 1 bilhão para ter os naming rights do estádio do Flamengo por 25 anos. Superou, inclusive, a intenção da Audi, que queria pagar 800 milhões. Há, inclusive, um nome entre os favoritos, caso o negócio seja fechado. Allianz Flá Arena. Eu iria de Allianz Arena Zico. Ou Allianz Zico Arena. Pô, tinha que homenagear o Zico. Pelo amor de Deus. Nosso ídolo eterno. Grande Zico. Vale destacar que as conversas ainda estão em estágio inicial e que o valor apresentado pelo Flamengo é bem maior do que o pago pela Allianz ao Palmeiras e W Torre.
Ao todo, a empresa paga 27,5 milhões anuais em um contrato de 20 anos pelo naming rights do Allianz Parque. Com o Flamengo seriam 25 anos, tá? E outra coisa, eu vi torcedores comentando, pô, mas aí vai ter que ter muito show, igual lá no estádio do Palmeiras. Não, é outra situação. É naming rights, tá, gente? O Flamengo que vai decidir se tem show, se não tem, o que vai acontecer. O Palmeiras, ele tem os problemas com a W Torre. W Torre, uma coisa é a W Torre, que administra o estádio lá com o Palmeiras, outra coisa é o naming rights. A gente tá falando de naming rights. Naming rights tem nada a ver com questão da gente ter shows no estádio. Isso aí vai ser uma coisa que vai ser decidida, deve ter 1 ou 2 por ano, óbvio, mas tem o Maracanã agora. Você faz num estádio, faz no outro, ou faz no Maracanã e não faz no do Flamengo. O Flamengo vai decidir. Vão ser 2 estádios, meus amigos. Os caras estão desesperados. Tomaram de 6, né? E ainda perderam o estádio. E para completar, né? Estão aí nessa situação aí terrível, nessa crise terrível, coitadinhos. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Vou falar agora sobre os uruguaios, porque é uma situação que ficou bem complicada para o Flamengo. E eu vou explicar a vocês o que está acontecendo. Gente, o Flamengo, ontem, saiu uma notícia que o Flamengo teria uma brecha que daria ao Flamengo o direito de trazer os 4 jogadores uruguaios que estão na seleção uruguaia para jogar a partida contra o Grêmio. O Flamengo vazou na mídia, né? O Eric Faria trouxe a informação de que o Flamengo iria trazer o jogador na marra. Tipo assim, a gente vai trazer os caras na marra, não tem jeito, vamos mandar um avião lá para poder trazer os jogadores. A informação que saiu hoje é diferente, que a Federação Uruguaia bateu o pé e disse que não vai liberar os jogadores a deixarem a concentração para o jogo contra o Grêmio. A Federação utiliza do artigo 7 do regulamento da FIFA e nesse artigo dá a eles o respaldo de manter os jogadores concentrados para a Copa América. E aí, a partir de agora até a semana que vem, quando é o jogo, fica meio que essa guerra jurídica. De um lado, o jurídico do Flamengo tentando uma brecha para trazer os jogadores. De outro lado, a Federação Uruguaia sentada em cima do artigo 7 da FIFA, dizendo que não vai liberar os atletas e, ao que tudo indica, eles não serão liberados. E aí eu vou dizer, pode ser até um risco para o Flamengo, caso eles tenham algum direito, né? Caso eles tenham em algum ponto a razão, o Flamengo pode trazer os jogadores e perder pontos no Campeonato Brasileiro ou até ficar fora de competições da FIFA. Então, cabe ao Flamengo, caso realmente não dê, acatar a ordem e deixar os caras lá e a gente jogar com quem a gente tem. A gente tem o Lohan, a gente tem o próprio Vitor Hugo, a gente tem o Matheus Gonçalves, a gente tem o Gerson, tem o Gabigol, tem o Pedro, tem o Cebolinha, tem o Bruno Henrique, tem todo mundo aí pra gente poder jogar a partida contra o Grêmio, fazer um bom jogo e, se possível, ganhar, porque é o mais importante de tudo nesse Campeonato Brasileiro. Tem uma caneta... Para, Zé. Tá falando de RH e canetas? Cuidado, não queremos. Alô, RH, não aciona, não tira a tampa, não. Ó, a tela aí, ó. Quem foi melhor? Aproveitamento dos técnicos do Flamengo depois do Jorge Jesus. Domenech Torrent, 64,1%, nenhum título. Rogério Ceni, o Rogerão, 63%, 3 títulos. Renato Gaúcho, 72,8%, nenhum título. Até agora é o melhor aproveitamento e é ele mesmo. Paulo Souza, 66,7%, nenhum título. Dorival Júnior, 66,7%, mas com 2 títulos. Vitor Pereira, alô Vitor Pereira, 58,3%, nenhum título. Disputou 8. Jorge Sampaoli, 60,7%, nenhum título. E o Tite, 70,6%. Um título... É do pior pro melhor? Não, nós vamos fazer aqui um negócio aqui importante. Colunas. O Tite, que calou o Bubu na última rodada do Campeonato Brasileiro. Não, porque eu abracei o Tite. Não começa, eu não falei, pipoque. menos de 4x0 eu não comemoro. Não pipoque. Mengão, menos de 4x0 eu não comemoro. Gente, é assim, começou a dar goleada. Vou explicar a regra desse lindo, nosso amigo flamenguista lindo também joguete. assim com você, né? Qual é a regra? Não, o pessoal A regra do joguete, aliás, todas as telas assim de touch, vou chamar de touch calçate. A regra do touch aqui é a seguinte.
O melhor só pode um, Zé. Só pode um. Não pode ficar botando um. Mas é melhor em Ele é massa. Ele adora. Em resultado de título, desempenho, os dois juntos. É o que- O critério é seu. Critério é de critério cada um. é seu e assim. Tá bom. Na verdade, o que a gente Malinho, quer vai ser mostrar... xingada de qualquer jeito. pode Na ficar verdade, o que a tranquilo. gente quer Sempre. mostrar é ver se esse fantasma do Jorge Exato. Jesus toda hora tá rondando no Flamengo, se ele já tá... Quem afastou mais? Quem, como diria Padre Quevedo, não existe, exorcizou um pouco. E aí tem os vários. Aí você pode pôr ok mais, tanto faz e fracasso. Vamos lá? Vou começar pelo Vitor Pereira. Vitor Pereira, Rodrigo Bueno. Vitor Pereira, cara, ele perdeu Vai ser muito muito fácil. título em pouco tempo, né? Fracasso. Fracasso. Bina já Tem cravou. coisa pior que fracasso? Fracasso é o pior aí, né? pior. Fracasso é o pior. Ah, fracasso então, né? Eu ia botar uma coisa pior, né? Mas não tem aí, né? Tá, né? Fracasso total. Zé. Eu sigo o relator. Segura o Zé. A gente questiona Vai seguir como ele relator, foi que eu vou te parar no dar um Flamengo, primeiro né? já, hein? Não fica querendo seguir relator. A pergunta é, por que ele foi para o Flamengo? Porque ele, né? ele complicou pro Flamengo na Copa do Brasil 25 dirigindo o minutos. Corinthians. Vamos para outro aqui. Paulo Souza, Vitor Birna. Eu vou ser generoso. Não sei. Você normalmente Não é seja, generoso. porque Você é um cara afinal, generoso. não é Você generoso. precisa ser mais Generoso. malvado. Ele vem pra- não tem que ser técnico do Flamengo. Óbvio que eu concordei com a saída. Foi mal. Não dá. Eu ia colocar um tanto faz, fracasso. Não dá. Não, eu tento, você vê que Eu tentei. Olha, Eu juro que eu tentei comigo mesmo. até a bondade tem limite quando é o Paulo Souza. Não Ele deveria quase ter. foi pra Copa. Aí Eu ele que não falou, vou tive no experiência. Flamengo. É. Paulo, todo mundo concorda com o fracasso aqui, né? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você, Natália. Qual foi o maior fracasso, Paulo Souza ou Vitor Pereira? Vitor Pereira. É? Ele pega um trabalho pronto do Dorival Júnior. Quem estragou o time foi ele. Meu, mas lembre-se que o Paulo Eu não Souza, tenho que Zé, lembrar. Zé, eu fiz um jogo do Paulo Souza lá em Bragança, quando eu era repórter ainda, que ele cai. Sim. Meu Deus, mas assim, sem brincadeira. Parecia, sabe quando você arma com seus amigos? Vamos Catadão. fazer uma Catadão. brincadeira aí? Depois tem churrasco, a bola ia assim, ó. E era de doer, meu. Ele foi mal. Eu acho que foi pior até que o Vitor. É que disputa de título do Vitor Pereira e a forma como ele chega pra ser o cara, pra substituir o Dorival, da forma como foi, fracasso total. Hein, qual, Bina, né? Que é o que eu sei que você é generoso, coração bom, mas só análise ali. Qual foi o. Pior deles? Paulo Souza. É que é difícil, tô te falando. Paulo Souza. Vitor Pereira então, pegou um início de temporada muito curto, tinha Mundial correndo, não tinha tempo de fazer a pré-temporada, tudo. Paulo Souza. Vitor Pereira foi pior. Ai, Perdeu mais. 2x2, né? Decepcionou mais. Nem Vitor Pereira. Pra você, Vitor Pereira? Mas é equilibrado. Ele perdeu muito. Perdeu títulos. Um atrás do outro. Bom, vamos para agora o Domenech. Nosso querido Domenech. Zé Elias. Também, fracasso. Fracasso? Boa, Zé, cravou. Fracasso, tanto faz. É a mesma coisa pra mim. Não, tanto faz ou fracasso? Qual? Pós-Jesus, ele vem logo pós-Jesus. É pior o fracasso. Esse pra mim é o maior fracasso de todos. É, porque vem do... Porque ele pega um time. Ele foi o único que você falou assim, tanto faz. É fracasso? Também, tanto faz. Não é isso? Então vamos avaliação? botar tanto É porque faz? ele pegou o time num baita momento. Eu não sei se o time continuaria jogando da mesma forma com o Jorge Jesus, se ele tivesse ficado no Flamengo ao invés de ter ido pro Benfica. Mas ali a coisa estava muito engrenada, os jogadores estavam no astral Era legal. só fazer o simples, né? E ele quis mudar muito o jeito do time Mas às vezes jogar. fazer o simples é difícil. Mas ele quis mudar demais o jeito do time jogar. E aí eu acho que... Desculpa, assim. Você tem... Vou dar um exemplo. Assim, quando o Jupp Heynckes foi campeão pelo Bayern de Munique da UEFA Champions League, 6 meses antes o Bayern de Munique tinha contratado o Guardiola. E tinha avisado que é técnico do Bayern. O Guardiola vai lá, muda completamente o jeito do Bayern jogar. O Bayern joga melhor do que jogava com o Heynckes. O Heynckes era um time de contra-ataque, né, com o Ribéry jogando pelo lado ali, os caras de pé trocado, os atacantes, né? E o time joga melhor, não ganha Liga dos Campeões, mas joga melhor. Você não conseguiria jogar melhor com o Flamengo de nenhuma forma. Então quando você chega num time que te dá a oportunidade de ser técnico, você está com o time lá bem encaixado, se você quiser fazer uma coisa aqui, uma coisa ali que você acha que vai melhorar um pouco, tá perfeito. Você quer colocar a sua marca, a sua ideia de jogo, é muito ideológico e pouco prático. E o campo de jogo não pode ter ideologia. O campo de jogo precisa... Futebol é uma luta por espaço. Você tem que pegar a bola,
não permitir que ela chegue até o espaço que é o seu gol, e pegar a bola e colocar no espaço do adversário, que é o gol adversário. Não tinha um jeito melhor do que o jeito que o Jorge Jesus fazia, ou alguma coisa muito parecida com aquilo. Ele quis mudar radicalmente o jeito. E ele enterrou o time. Essa que é a verdade. O time dali desandou, então, pra mim, ele é o maior fracasso foi o maior fracasso de todos. Fracasso ou tanto faz? Fracasso. Fracasso? Tanto faz. Eu gosto desse. E ele tem maior percentual de aproveitamento. Quer que eu explique tanto faz ou não? Ou tanto O faz? Arthur tá falando aqui Tanto uma faz coisa. explicar ou não? O Arthur falou uma coisa aqui que é verdade. Ele é fracasso, mas também tanto faz, porque quase ninguém nem lembra. É, exato. Nem lembra que ele passou. Cara, ele lá. teve alguns jogos bons, cara. Teve jogos bons. Vamos pôr um tanto A faz aqui, só musiquinha pra dele não era ficar muito legal. ninguém, vai. A nação, eu sou o presidente da nação, né? Vamos Você botar ainda só é? no tanto faz, só pra ficar bonitinho ali. Condecorado Não, mas aí- novamente. Não, porque senão vai música- ficar... Domenech, Gabigol, Bruno Henrique, Domenech. Era muito boa, cara. Como? Não, Domenech, não pede de novo, não. Bruno Eu Henrique, conheço a Então, música. Gabigol e microfone. Domenech. Vai. Domenech, Não, melhor Gabigol, interpretação. Bruno Henrique, Domenech. Nossa, é muito boa essa música. Então, Foi classificado, volta teve na semana momentos que vem. bacanas, teve algumas alegrias pra nação, então o Domi é eu tanto faz. Eu gosto das fisionomias de Birner quando você... Faz de novo, faz de novo. Vai, corta pros dois. Vai, aqui ó, o microfone. Vocês vão começar a música original, né? Canta Você pra gosta, ele. né? Canta pra ele o microfone. Vai, corta pros dois aqui. Olha ó. pros olhos, olha pros Não, olhos. olha do os Birner, olhos. Birner, Gabigol, Birner. Bruno Henrique, Domenech, Domenech. Não, achei estranho a sua... Entonação? E a sua expressão facial, né, o jeito que você canta. Olha lá, que bonitinho. Olha lá, tipo Zé. aqueles Vai, olhando pra ele. calor Vai, antigo, vai, sabe? olhando pra ele. Domenech, Gabigol, Bruno Henrique, É Domenech. tipo o Ângelo Máximo. O Birner, pra quem não sabe, é um excelente músico. Guitarrista, né? Grande guitarrista. Fala como? Aqui, ó. Não, dá uma crítica. Cadê? Chega. Só lembrou. Ó. Ficou isso aí, é o legado que o Domi deixou. Ó, o Birner, ó, o Birner. Ah, isso que a gente quer, pô. Milha, né? Pra enlouquecer. Sempre. Grande momento. Adoro né? falar Eu isso amo lá. isso. Vamos Desculpa, lá. gente. As Vamos voltar 90 a falar com precisa alguma voltar a seriedade. A falar gente de tá no futebol. ar ainda, viu? Vamos falar A gente sério, tá no vai. ar ainda? Eu acho que caiu, hein? Acho que sim. Acho que a gente virou figurinha, vamos lá. E dizer que Já tem uma seguradinha. E dizer que isso daí a Lu vai Não dá colocando pra na ficar saída de parado com a bloco. música do Domenech, não dá, é Ah. impossível, cara. Olha lá, Birner, olha lá, Birner. Ó, a ginga malemolência, ó. Eu ia soltar, mas eu segurei. Funkeiro, cara. O Birner Essa é a imagem que tá conquistando o Brasil. Birner funkeiro, indo até o chão. Mas ó. tá slow Birner era um motion, homem né? que o Brasil aprendeu a amar. Slow motion. Imagina o Birner na Furacão 2000. Já viu? Imagina. Vamos focar Vamos no- seguir, vamos seguir. Gentileza. Eu que agito e falo, vamos seguir. Vamos para o outro, que é... Renato Portaluppi. Eita. Natália. Olha lá. Ok. Eu acho ok. Ok. Eu acho ok. O que é isso? Renato errou numa situação, num momento só do Flamengo. Que ele perde o Arrascaeta, Foi o- desculpa. Ele perde o Arrascaeta e ele tenta encontrar um jogador pra jogar nessa posição. Aí ele coloca o Andréas Pereira pra jogar de costas, tal. Foi o momento em que o Flamengo cai de produção. Aí ele encontra esse jogador que foi era o Everton Ribeiro contra o São Paulo aqui no Morumbi. Ele coloca o Everton Ribeiro por dentro, que o Everton é o que mais se aproximava do Arrascaeta, mas chegou numa final de Libertadores. E aí deixou o melhor jogador do meteu Flamengo o na Renato época ok? no banco, né? Agora eu que era quero... Não, eu Ele coloquei por perdeu a enquanto. Libertadores por causa Pra do mim, erro tanto individual faz. de jogador, Pra né? você, tanto faz. Tanto faz. Né? Mas se ele olha- ganha aquela Libertadores ali, Ô, Bubu, mas- você não joga, mas seria o melhor. Mas vocês né? estão desconsiderando a tela que O Flamengo apontava teve ele com o chance melhor com o Michael. aproveitamento. Teve chance. Teve chance com o Michael. o André Pois é, mas a Pereira tela entregou. lá do Ricardinho tinha o melhor aproveitamento do Renato. Começou Mas, bem e Cara, foi... ele começou com Todos goleadas, os era treinadores, avassalador, ninguém bem. tem menos de Começou muito 60%. Todos os treinadores, ninguém tem menos de 60%. Mas nós vamos ficar no Tem uns ok. que tem só 26 jogos. O Domenech mas- tem melhor aproveitamento, se a gente for pensar nisso. Exato, Não, mas o é Renato... só isso. Olha lá o Renato, a tela foi do Ricardinho, não sou eu que tô falando, olha lá. Ricardinho, rei do algoritmo. hein? É, o Tá bom, algoritmo. Dorival em É, quinto, já tinha que você ficado quer. a noite inteira Se fazendo for só conta pelo... disso aí. O Renato pela- Gaúcho teve algumas atuações do Olha lá, time dele, 72. lembrando Jesus, em goleadas, Sim. em dominante, massacre. Ok, então, ok. Ok. Ok, eu vou considerar o seu tanto faz, mas ele ficou no ok. Ah, não, o Domenech não tem o melhor, foi bobagem. E agora o Vamos pessoal ver. tá lembrando aqui, se não fosse o Andrés Pereira ali pisar na bola, Ficava na mas ordem, me derrubaram. aí a bola é assim. Vamos voltar pra cá. Isso. Vamos para ele. Agora eu peço com muita seriedade para que a gente analise ele. Zé, Sim. quem é esse aqui? Rogério. Ele tá gravando agora. gravando o Depois, resenha, mas né? avisam pra O ele. Rogério não tá gravando nada, o Rogério tá no Bahia. Não, mas no coração do... O Plihal, o Rogério Ele é... tem lugar cativo.
Eu queria uma pergunta pro Birner. Pergunta E aí? pra ele. Quem é melhor, Birner? Rogerão ou Raí? Melhor, joga em posições diferentes. Não, mas Não, na pra história, você, vai. na história. Não, são posições totalmente diferentes, não tem como avaliar isso. Não, o Rogério é um goleiro que faz gols. O Rai também fazia gols. Mas não é goleiro. São dois Mas artilheiros. era goleiro. Bora. Vamos são seguir, daqui a artilheiros. pouco nós vamos falar do São Paulo e vocês vão arrebentar com isso. Eu vou ceder meus minutos, O tá? Rogério fez quase o mesmo número de gols que o Rai, eu né? sei. No São Paulo, né? Isso. 130. No São Paulo, quem é maior, aí não dá, né? Rogério Ceni. É um tema muito forte, Pra mim não é especial. tema forte, não. Quer começar pelo lado direito aí? Lógico. Começa Rodrigo ali, melhor, Bueno, melhor. onde a gente vai pôr o nosso querido Rogerão? Cara, o Rogério, se não foi brilhante, mas pelo menos ele saiu com 3 títulos e um brasileiro ali, né? Meio sofrido, terminou com derrota pro São Paulo dele e tal. Então, pra mim, vai na prateleira do Renato, ok. E você, Vitor O Miro? melhor só pode ter um. Só um. Lembrando que ainda temos aqui no jogo Tite, Sampaoli e Dorival Júnior. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Qual é o campeonato mais difícil hoje em dia pra ser vencido? Depende pra que time. Outro brasileiro. Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Depende, pro Flamengo não é tão difícil. Porque o campeonato de pontos corridos é previsível. Quem tem mais elenco, mais dinheiro, normalmente vai ter vantagem. olha lá. Se você fala assim, Boa, pro bem. Cuiabá, Gostei, Bueno. é mais difícil ser campeão brasileiro ou da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana? Não, pra times que não têm o grande investimento, que não tem um elenco farto, é mais fácil você ganhar alguma Copa. Eu acho que o time do Rogério ele é um time mais consistente que o time do Dorival. Que, obviamente que a briga do primeiro colocado ali é Rogério ou Dorival. Isso ninguém vai questionar. Será? Eu acho que sim. Mas não, o Jorge Jesus não tá na briga, né? Não, Não, é depois de Jesus. Pós-Jesus. Então, O Rogério não caiu por causa de resultado. É descer. Ele caiu porque É teve assim. Mexe treta com lá ele. também, Eu só- análise de desempenho. eu só acho que a forma como o Rogério ganhou o brasileiro, eu não tô vestiário- diminuindo, tá? Eu não tô diminuindo. Vocês querem Olhando- deixar o Rogério mais pra frente? Pra gente... A discussão é Rogério eu já- Dorival. Se tem um terceiro, Vamos pro São Paulo, então. você falhou feio Não, na São frente. Paulo, Você São falhou, Paulo. você Eu falhou. não, já tá aqui. Rogério, Não, Você falhou na condução, você não falhou. estamos você perdendo falhou. táxi. Você não entendeu a Eu tô situação. segurando a Você tua falhou. audiência que tá em Você casa, falhou. esperando a resposta do Rogério, Rogério. Você ficou errou. parceiro de São vários Paulo. jogadores. Não, você sabe que Sampaoli. tanto faz. Não, fracasso. 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 Fracasso? Fracasso. Pior. O São Paulo foi pior que o Domenech? Foi fracasso porque a expectativa acho que era maior. Sim. Nossa, estão Fracasso. ácidos. Ele fez mais com menos elenco, inclusive. Tinha umas datas FIFA enormes pra treinar, tomar uma goleada do Bragantino. Então, Ele assim, Perdeu a arrebentava Copa com do os Brasil pro São jogadores. Paulo. Todas imagina. as datas FIFA tinha sempre jogador machucado. É. E o time jogava cansado. impressionante. Mas a temporada passada do Flamengo... Tomou goleada, Se 4x0 do rasgaram. Bragantino. É verdade. Os caras Deixa eu ter cansavam no arrasado, não treino. sobrou nada. Não Não jogavam. sobrou nada pra dentro. Ok, aí vocês me convenceram. Beleza. Bom, E o Tite quem? também? vamos para ele, Tite. O Tite não tem que entrar nessa discussão. Tem que entrar porque ele tá aqui, Rodrigo Bueno. Tá desde o Bom, final eu do vou ano seguir passado, eu vou- né? Tom vocês é. são só resultadistas. Só de trabalho de oscilação, ele disputou um campeonato até agora, ganhou. Então entra no ok. Não dá pra colocar no primeiro lugar, porque ele não disputou os principais campeonatos ainda inteiros, então não dá Natália. pra falar. Tite? Ok. Nossa, o Natália e Bubu, eles são contra totalmente falou nada o do Tite. Tite até agora. Você, Zé, fala você. Bubu é Ele é o antítese. último. Pra mim, ok. Ok, e você? Sua antítese. Você é antítese. E você? Gostou, vou usar isso. É o seguinte, o Ah, Tite eu antítese. critiquei muito no ano passado, que eu acho que ele podia ter brigado pelo título brasileiro, ele não conseguiu. Ele flopou, como diz o Zé, flopou. Flopou. Né, você vê, o Palmeiras acabou sendo competente e ganhou o título que o Botafogo deixou escorregar. O Tite, para mim, ali vacilou tal. Neste ano, o Tite oscilou. Teve momentos de altos e baixos, ganhou o Carioca, então por isso ele é ok. Não é o Esse melhor. não seria Ah, a... melhor. O Pedro É Ivo, melhor? Pedro Ivo mandou mensagem aqui. É porque o Tite é grandão, falar tanto faz o Tite é meio complicado, né? Tá pipocando, porque o Pedro Ivo mandou aqui, aí não vai falar da Copa. 2 Copas que o Tite disputou. mas é Não, Flamengo, mas é no né? Flamengo, na Copa não. Chega, não precisa dar O culpa de Tite não. na 22. seleção é fracasso. Tá pra mim. bom, chega. Ele mascou o fósforo, né? Perdeu a Copa Exato. América pra Argentina no Maracanã. Isso aí eu tô com o Bubu. Duas Copas foi mal, fracasso o Tite na seleção. Olha, É difícil eu a concordar, Natália- mas isso aí eu tô com o Bubu. Vocês acham que o Bubu tava sozinho? É, tá sozinho, sabe? Ela veio e ela tá... Por isso que ela tá de laranja. Ali essa extremidade... temos afinidade. Nesse ponto Titi, aí... eu vou te falar uma coisa. Os extremos desequilibrantes aqui, eles são perigosos pra você. Bubu ainda tá, como é Falta que é? equilíbrio. Como é que é aquela frase dele, que é recalculando... Rota. Você lembra daquela Deixa eu ver frase? se eu lembro a frase do Tite. Você Recalculando lembra? dos O Bino, não sei se tá de movimentos férias. Não, cerebrais. negócio Tava de de movimento. férias, isso. é. Reprogramando. Reprogramação. Reprogramação
Alguma os coisa. movimentos... Friamente calculados. Isso aí era um friamente seriado calculados, que tinha isso. Ok. outros tempos aí. Vamos agora para o melhor. Qual é o melhor entre Dorival Júnior e Rogério Ceni, técnico do Flamengo depois de Jorge Jesus? Não vou pro coração, talvez vocês queiram falar com o coração, não sei, mas... Não, eu Zé, tenho a minha opinião. Eu acho assim, por Me exemplo, sentiu o Rogério para mim foi bem no Flamengo. O problema do Rogério foi a forma como o Rogério colocou o Flamengo para jogar. Isso não agradava. Tanto que quando ele ganha no São Paulo, aqui no Morumbi, um minuto depois tinha lá, fora Rogério. Fora Rogério, perdeu o jogo, né? Perdeu o Mas jogo. ele rebentou, ele botou o Arão de zagueiro, né? Sim, mas ali a retomada forma, do Flamengo, Não, mas ele teve mérito. não, isso, como eu acabei de falar, para mim ele é bom. Eu acho o Rogério Ceni um ótimo treinador. O problema dele é o dia a dia, que às vezes ele precisa saber lidar com isso. Tirando o resto, o resto eu acho que ele é bom treinador. No caso do Flamengo, eu acho que a forma como ele conquistou o campeonato não agradou aos torcedores. O que é diferente, por exemplo, do Dorival. Eu também acho que, por exemplo, o time do Flamengo com o Rogério era um time mais consistente, mas que não era a forma de bonita que o Flamengo Que tem uma gostava coisa, de né, jogar, Zé? tal. O Rogério carregava muito o fantasma do Jorge Jesus, o time jogar naquele nível, enquanto o Dorival veio para solucionar um problema que vários técnicos não conseguiram. E aí deixaram de satisfação com o torcedor. Né? E o Dorival conseguiu encontrar uma forma, do jeito do Dorival de jogar, de fazer o time tecnicamente jogar bem. O time do Flamengo com o Dorival jogou bem. Aquele jogo vistoso, jogadas bonitas, colocou Pedro e Gabigol, conseguiu resolver essa pergunta, resolver esse problema, né, entre aspas, um problema bom que todos os treinadores gostariam de ter naquele momento. E ele conseguiu resolver. Então, assim, no meu modo de ver. E outra, o que eles planejaram internamente, eles conquistaram. Ele planejou as Copas, né? O Flamengo optou pelas Copas. Ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Então, nesse caso, para mim, é o melhor. Aí você tem que colocar para mim, eu acho, nesse aspecto. Muito bem, Natália. Dorival Júnior sem pensar. Aí. Porque o que eu gosto do Dorival Júnior é essa capacidade que ele tem de se adaptar ao elenco e não fazer coisas mirabolantes e mesmo assim conseguir extrair o máximo do seu time. Então, ele conseguiu isso no Flamengo, que vinha ali numa interrogação e acabou a temporada. Não acabou. Ele vem e consegue as 2 Copas. Então, para mim, Zé, perdão, você estava falando aqui, quando você deu o seu veredito, você escolheu... Para mim, o melhor é o Dorival. Ok. 2-0 para Dorival. Vocês têm a chance agora de empatar e deixar para mim a decisão. Ou escolher o Dorival, eu não sei a opinião do... Não sem influenciar a decisão de ninguém, hein? sem querer interferir. Pensando muito, ao contrário da Nath, eu prefiro... porque eu vou votar no Dorival. Olha assim, a carinha dele de triste. Eu não acho que o time do Dorival jogava mais que o time do Rogério. Eu não acho que o Dorival, taticamente, era o time bem preparado, como o Dorival gosta. Mas eu acho que era o melhor possível dentro das circunstâncias que o Dorival pegou aquele elenco. Né? Eu acho que o time dá um espaço pelos lados, eu não gosto muito daquela ideia de jogo. É uma ideia que o Dorival só usou ali. Ele raramente usa uma ideia de jogo parecida em outro lugar, pelo menos nos últimos anos. O Dorival disse aqui pra gente, no Bola da Vez, que o que ele faz hoje no futebol, ele há 3 anos fazia totalmente diferente, ou seja, ele é um cara que está sempre preocupado em melhorar, em aprender, em aprimorar as suas questões de jogo. Acho que o Campeonato Brasileiro que o Rogério venceu mais difícil do que a Libertadores que o Dorival venceu, mais difícil que a Copa do Brasil, tá? A Libertadores é muito maior, mas como o Rogério teve que herdar a questão do Jorge Jesus, que era muito complicada, o Dorival teve que herdar um problema muito ruim, que era um time mal treinado, implodindo, com o elenco ali, em situação complicada. Eu estou pensando tudo aqui e eu acho que no final das contas, o Dorival pegou uma coisa mais difícil para gerenciar do que o Rogério. E o contexto do Rogério, né, quando ele assume, era aquela história, sai o Jorge Jesus, entra o Renato Gaúcho, aí Jorge Jesus tática, Renato Gaúcho já era mais o paizão, né, entre aspas, assim, não era tanta tática, aquelas coisas todas que... E aí, não, precisa organizar um pouco mais esse time tá bagunçado e tal. Aí traz o... né? O Domenech e o Rogério ganhou o Brasileiro por méritos, mereceu e tudo mais, mas tem um pouco a ver também com a incompetência dos outros, com os jogos que os outros times perderam. Então, assim, em rodadas decisivas, estou falando do campeonato. O Inter perdeu esse campeonato contra o Sport em casa.
Se o Inter ganha do Ganha do Sport em Sport. casa, o Inter Erro é do campeão. goleiro, tudo. Então, resumindo, por pouco, eu coloco o Dorival acima do Rogério. Bubu, coração dolorido. O Dorival não é o Mickey Mouse, mas ele é o melhor. Você lembra da musiquinha do Clube do Olha, Mickey? realmente- Ele é o melhor, viva o Mickey Mouse. Você lembra? Isso, eu lembro disso, né? Já renovou? Todos Tá aqui lembramos. a renovação. Cara, eu Tá bebendo sempre, água. desde garotinho, sou fã Tá do bebendo Mickey. água. Então, Mickey Mouse é o melhor. O Dorival não é o Mickey Mouse, mas ele é o melhor técnico do Fla. Bom, tá aí, ó. Dorival Viva Júnior. o Mickey E vamos Mouse. Até tirou do encerrar. ar. Mickey Mouse. Tira do ar. O Bina Sabe por que lembrou. que tira o do Bina ar? lembrou, É, até com a sim. Que voz. o ó. Rogério tá em segundo aqui e Bina acaba a lembrou gravação no ó, resenha. o Bina Como é que lembrou é, do Bina? Mickey, O vai, refrão? Bina. É isso aí. Viva Mickey Mouse. É. Vamos começar então com o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro no momento. Desfalques do Flamengo no período da Copa América. O Varela, o lateral direito, que vai para a seleção do Uruguai, assim como o Vinha, que também serve a seleção uruguaia de El Loco Bielsa. Pulgar, jogador importante nesse meio-campo do Flamengo, voltando de lesão, né? Ficou um tempo afastado aí, mas vai servir a seleção do Chile, estará no Chile na Copa América, além de Arrascaeta e De La Cruz também com a seleção uruguaia. Então são 5 desfalques. De La Cruz e Arrascaeta têm as maiores médias do campeonato. Médias no Bola de Prata. O De La Cruz, nesse momento, na Bola de Prata, Abel, a média é de melhor jogador do campeonato. O De La Cruz hoje é o Bola de Ouro do campeonato. Tem muito campeonato para acontecer, mas hoje é o melhor. Que são as notas que são dadas pelos nossos comentaristas, Isso. especialistas, em cada rodada do Campeonato Brasileiro para todos os jogadores Junto com as em todas as estatísticas, partidas. né? Como? 60% da nota é da avaliação da nossa equipe e 40% é a soma das estatísticas, né? O algoritmo Boa. desenvolvido pelo Data ESPN, que junta dezenas de estatísticas para fazer um balanço da atuação de cada jogador. Então você faz uma média disso e dá a nota por jogo de cada jogador, de cada atleta. Boa, muito obrigado, Eugênio Leal. Que agora vamos começar aquela análise que eu falava agora há pouco. E, Eugênio, como que fica o Flamengo, então, com os desfalques, ou como pode ficar? Quais são as opções do professor Tite? São várias opções, né? A gente está vendo aqui, o Donk já falou que o elenco do Flamengo permite isso, né? Ao Tite mexer muito. Esse aqui é um desenho já feito pelo pessoal do Data ESPN, para a gente ter uma noção do Flamengo sem esses 5 jogadores. Destacar que desses 5 jogadores, por exemplo, o Vinha é um bom jogador, foi muito bem contra o Vasco na goleada por 6-1, mas a gente sabe que o Ayrton Lucas está sempre ali. Sim. O Vinha não é titular absoluto do Flamengo, mas lateral esquerda, Ayrton Lucas, né? Chega lá na frente. Na zaga, o problema é na outra lateral, né? Não tem o Varela, que vem sendo titular do Tite desde o início do ano. Se falou até do Varela sair do Flamengo na virada da temporada, mas não. E aí voltaria o Wesley, que jogou ano passado mais que ele. O Wesley é um atacante, né? Um lateral atacante. Ele vai muito à frente, não é exatamente um jogador de recomposição tão forte. Muda muito do Varela para o Wesley? Essa é a grande diferença, né? O Varela é um jogador mais sólido atrás, defensivamente, agrega mais defensivamente do que no ataque. O Wesley é aquele cara agudo, que vira um ponta, que vai à linha de fundo, que joga com muita força e velocidade. Essa é uma mudança. No meio-campo, aqui seria o Pulgar. Está colocado aqui o Igor Jesus, que é uma opção. Quem vinha jogando se machucou, né? Vamos ver quanto tempo demora para voltar. É o Alan. Em princípio, a primeira opção é o Alan aqui. Vamos ver como é que vai ser essa situação. E aí ele pode, com o Alan, colocar também o Igor Jesus como um segundo homem. Vou tirar aqui o Vitor Hugo. Um segundo homem é o Igor Jesus, que aí você pode liberar o Gerson para jogar mais solto, sem ter muita necessidade de voltar. Então o Gerson poderia fazer o papel do Arrascaeta, circulando mais por aqui. O Gerson que vinha jogando pelo lado. Se o Gerson jogar pela direita, como ele vinha jogando nas últimas partidas, o Bruno Henrique, que não é exatamente um jogador para jogar por aqui, até pode fazer uma dupla de ataque com o Pedro, mas a gente pode pensar em trazer aqui para o time o Gabi. Por que não? O Gabi como um segundo atacante por trás do Pedro, ele tem essa capacidade de movimentação, de circular mais por aqui. Ah, não, mas o Gerson, é melhor botar o Gerson aqui nessa função do Arrascaeta? Vamos trazer então o Lohan. Ah, eu ia perguntar. O Lohan é uma alternativa para fazer esse lado aqui, ó. Chegar vindo pela direita. E aí o Lohan, como traz a bola para dentro,
ele tem essa característica de ser um jogador que entra mais, abre espaço para a ultrapassagem do Wesley. Seria uma combinação interessante. Eu ia por esse comentar lado sobre aqui. o Lohan, Eugênio, porque esse período com esses desfalques importantes, de repente, se ele ganha mais espaço, mais minutagem, como a gente costuma dizer às vezes, ele pode aí se consolidar no time, né? Sim. Ganhar mais confiança, porque bola a gente já viu que ele tem, né? Você pode fazer outra Jovem. coisa, ó. Traz o Lohan aqui mais para dentro e coloca, como já foi titular do Flamengo, o Luiz Araújo na ponta. E aí o Bruno Henrique, eventualmente, onde ele fica mais à vontade, que é no lugar do Cebolinha. Mas pode jogar Cebolinha pela não direita sai do também. time. Mas pode jogar pela direita também. Não, estou colocando como usar o Bruno Henrique, né? Ele normalmente tem sido o reserva do Cebolinha, ultimamente. Pode jogar também entrando na área, fazendo dupla com o Pedro. Então o Flamengo tem alternativas, né, Bel? Tem muitas opções. Mas assim, é que os jogadores que saem são muito qualificados. Algum comentário dos amigos aqui? Eu gosto muito das variações, acho que o Eugênio foi bem completo. É só uma coisa que eu pontuaria, assim, dentro do que eu acho do Flamengo. Eu só não substituiria o Gerson para fazer a função do De La Cruz hoje, porque acho que o Gerson evoluiu tanto na temporada jogando mais avançado, e dentre as opções que o Eugênio trouxe, eu gosto muito dele manter a função que ele já vinha exercendo, ou dessa, de repente, jogar por dentro, mas com mais liberdade, até porque acho que vai ter mais vulnerabilidade pelo lado direito com o Wesley. Então, assim, você ter o Alan e mais um Igor Jesus por dentro, com o Gerson tendo mais liberdade, considerando o avanço do Wesley, acho que seria uma forma de ver o Flamengo mais interessante, para você também acabar não perdendo esse crescimento do Gerson na temporada e também não tornando o time um tanto quanto vulnerável na fase defensiva. Bloqueando mais aqui pela direita. Exato. Diz, né? Eu acho que a dúvida tá aí. Diga, Prats. Não, acho que a dúvida está essa que o Dom que citou aí. A mudança de posicionamento do Gerson não me parece que o Tite vai pensar a curto prazo, pelo menos para a volta do Brasileirão, né? O Gerson cresceu muito de produção, de rendimento, né? De nível, jogando como ele tem jogado nessas últimas partidas. Acho que o Tite vai mexer o menos possível no Gerson e aí vai ter de trocar outros jogadores porque eles não estarão aí. Pela direita ele tem muitas alternativas. Isso né? é fato. Isso é fato. E pelo meio tem bem menos alternativas. E o Gerson pode jogar, é o coringa do Flamengo. Pode jogar na do Arrascaeta, pode jogar na do De La Cruz e pode jogar como tem jogado aqui mais pela direita. Só que pela direita você pode colocar o próprio Lohan, você pode colocar o Luiz Araújo, você pode botar o Bruno Henrique, até o Gabigol. E aí eu acho que naturalmente o Gerson deve derivar para o meio de campo. Eu não tenho nada contra isso. É só a questão dele fazer a função do De La Cruz. Ele jogar por dentro na vaga do Arrascaeta, eu acho super justo pelo momento. Mas o De La Cruz eu tenho medo que isso tiraria a força defensiva do time e minaria muito o Gerson. Esse é meu único ponto. Para completar o Flamengo, já deixando o meu pitaco, minha opinião, o Tite tem opções para que o Flamengo continue forte, continue vencendo e, de repente, mesmo com esse período, com esses desfalques, ele tem opções para manter o time na liderança, na minha opinião. Também acho. Muita gente boa. Concorda? Também acho, concordo. É isso. E agora sim, para completar, gostei que o Eugênio lembrou que o Gerson é uma espécie de coringa. Sim. Que eu me lembrei de um papo que eu tive com o amigo Rafael Prats e nós chegamos à conclusão que o Gerson pode sim ser chamado de Adílio dos tempos modernos. Mas a gente conversou, mas eu não concordei com essa sua opinião, né? A gente realmente conversou em alto nível, muita democracia, mas foi uma opinião sua que eu não compactuei, obviamente. O Coringa, Gerson, jogador de bola campeoníssimo no Flamengo, assim como o Adílio dos tempos modernos. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né, do Flamengo. Infelizmente o Flamengo vai sentir alguns desfalques aí por conta da Copa América, né? Impossível não sentir. São um dos principais jogadores do Flamengo, vão estar sendo convocados por suas determinadas seleções, né? Infelizmente o Flamengo não conseguiu entrar em um acordo para poder trazer os pessoal que foram convocados para o jogo contra o Grêmio, né? Então o Flamengo até então teria conseguido, mas depois mudaram de opinião e eles não vão disponibilizar esses jogadores. O Flamengo tinha até acertado de ir buscar os caras, mandar buscar esses jogadores para vir jogar contra o Grêmio e as seleções não liberaram. Então vamos ver aí como é que vai se portar esse time do Flamengo, né, com os desfalques, mas se a gente for ver no papel, o time do Flamengo é um time muito competitivo, um time muito bom, muito forte. Eu acredito que os caras que ficaram, não foram convocados para as suas seleções, vão dar conta do recado
e vão continuar embalados aí com esse Flamengo, né? E vocês, o que é que vocês acham a respeito sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!